Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. Que a luz de Deus ilumine a sua vida. Você está doente? Você está enfrentando um problema grave de saúde? Você descobriu num exame ou num autoexame um tumor, um nódulo, um caroço, um cisto? Você está em tratamento já? Você tem um histórico na família? Eu convido você para ficar ligado nessa programação, porque você vai saber o que acontece hoje. Hoje, terça-feira, é o dia do seu milagre. Hoje você pode dar um passo de fé e mudar essa situação que você está vivendo. Você pode salvar a sua vida ou a vida do seu familiar, porque essa é a proposta da Corrente dos 70. Salvar a sua vida, uma corrente pela vida. Você vai conhecer a Fátima, a dona Fátima, quando nos procurou com um diagnóstico em mão, resultado de exames que constava um câncer de mama, num estado muito grave, que oferecia risco. Ela poderia nem estar viva hoje. Essa mulher poderia não estar viva, porque não foi um caso isolado. Ela perdeu a sobrinha dela na mesma época, enquanto ela estava em tratamento, a sobrinha também em tratamento, e a sobrinha acabou vindo a óbito. O câncer não negocia, não brinca. Ou ele é combatido com todas as forças, ou ele combate. Você está enfrentando uma situação como essa, um problema grave? Convido você conhece alguém que está sofrendo? Manda uma mensagem para essa pessoa, pede para ela sintonizar nessa programação, você pode estar salvando a vida dela. Vamos conhecer essa história fortíssima. Dona Fátima, conta aqui pra gente, como a senhora chegou aqui na Corrente dos 70? Eu já era membro da igreja, só que eu estava um pouco afastada, né? Por causa teve aquele negócio de pandemia e tudo. Só que eu tinha retornado há pouco tempo pela busca da cura da minha sobrinha. E nesse meio termo, eu tive o diagnóstico do câncer. A sua sobrinha tinha o quê? Ela teve câncer de intestino. Câncer de intestino. Aí, nesse decorrer, a senhora descobriu um câncer. Aí eu descobri um câncer de mama. Câncer maligno, né? Chegou a medir 7x7. Ele ficava assim enorme, doía muito. E eu falei pro meu esposo, a gente não vai contar para ninguém. Aí eu peguei esse diagnóstico numa segunda. Na terça eu já vim na corrente. Aí a senhora veio e a senhora fez o desafio. Aí eu vim, o senhor falou para mim, é a minha vida pela sua. Se você crer e obedecer, o milagre acontece. Diga, meu Deus, eu tomo posse do meu milagre. Posse do meu milagre. Agora aperta aí. Ainda tá... Você vai tocar todo dia. Todo dia. Já está determinado. Tá determinado. Ele vai obedecer. Vai. Ele não tem opção. Sim, já está obedecendo. Eu já sei disso, mas eu quero que suma de vez. Toda terça-feira eu vinha, pegava a imposição de mãos. Cada vez que eu vinha, eu saía daqui mais fortalecida. E não deixava, sabe, o inimigo vem na nossa mente. Ele fala, você vai morrer, não vai dar certo. Não está acontecendo. Tudo isso vem na mente. Foi uma fase de guerra. Sim, de guerra. Não foi fácil. Não é fácil. E a sua sobrinha? A minha sobrinha, ela faleceu. Infelizmente, ela veio a falecer, né? Ela faleceu dia 27 de junho. Quantos anos? 29. Quando a sua sobrinha morreu, a senhora estava aqui lutando. Eu estava lutando, mas assim, embora tenha acontecido isso com ela, eu não deixei me abater. Eu lá no enterro dela, A senhora foi no enterro dela? Fui no enterro, só eu e meu marido sabendo da minha doença. E a senhora estava com câncer de mama. E eu com câncer. Tumor estava? Tumor tava. E o inimigo vinha na minha mente, ó, você é a próxima. O tumor doía, cresceu o tumor, doía, a senhora sentia dor? Como é que é? Eu falava, olha, você pode crescer, você pode ficar roxo, dói, pode doer, não tem problema. O meu corpo é templo do Espírito Santo e o meu Deus é maior que você e eu não te aceito na minha vida. E aí, a senhora creu? Eu criei. Ele estava ali, ele se mostrava presente o tempo inteiro. E a médica falava, Fá, é um tumor agressivo, ele pode a qualquer momento se espalhar pelo seu corpo.
e falar, vamos fazer exame para a gente acompanhar. Eu falei, pode fazer, doutor, ele não vai se espalhar. Quanto tempo levou esse processo até a senhora ser totalmente curada, confirmada pelos médicos? Foi 6 meses. Conta aí, dona Fátima. Semana passada, na quinta, eu fui fazer uma ressonância, uma mamografia e uma ultrassom. E não deu que eu tenho nódulo nenhum mais. Amém, pessoal? Olha só, ela está chegando, ela começou o ano com câncer. Quando eu fiz os exames em dezembro, que eu fiz ressonância, mamografia e ultrassom, tudo no mesmo dia. E a médica, um exame que era 15 minutos, eu fiquei 2 horas na sala. E aí ela falou para mim, Fá, em 35 anos de carreira, eu vi nódulo diminuir, mas desaparecer foi a primeira vez. Como é que está a sua vida? Tá ótima, Como é que está o seu casamento? tá tudo bem, Família? tudo bem, graças a Deus. Está crescendo o cabelo? Crescendo o cabelo. Dona Fátima, foi a sua fé. Deus te abençoe, tá bom? Continue nessa fé. Forte, né? Você que está recebendo essa mensagem, você que está assistindo esse programa, a senhora, o senhor que está aí, vivendo momentos de grande dificuldade por causa de uma doença. Minha amiga, meu amigo, levante a sua cabeça. Você não precisa perder a sua vida para essa doença. Você está aí agora assistindo o programa e está vendo. Pessoas como as que você acabou de assistir aí, pessoas que poderiam não estarem vivas, estão aqui no programa testemunhando que no momento em que elas decidiram recorrer a Deus, apelar para a fé, vir para a corrente dos 70, passou por esse corredor que você vai passar hoje, recebeu a poderosa imposição de mãos que os 70 estarão realizando. Das 19 até as 20 horas, você chegando aqui hoje, das 7 às 8, das 19 às 20, você vai encontrar um grupo de 70 homens e mulheres de Deus. Esse grupo aqui, ó, que estarão diante do altar, impondo as mãos, realizando a poderosa imposição de mãos e determinando o seu milagre. 8 horas começa a corrente dos 70 e terminamos com o corredor que você estava vendo aí agora há pouco, esse corredor. O corredor da saída, o corredor dos 70 com o manto sagrado. Vamos lutar. Você tem um familiar doente, internado, em tratamento. Você tem um familiar usuário de droga dentro de uma clínica, ou dentro de casa, ou morando na rua. Você tem um histórico de depressão na sua família, você tem um familiar com depressão, você enfrenta uma depressão, você está aí em tratamento, lutando contra uma doença que o médico só te deu esperança de controlá-la, mas não resolvê-la. A fé traz a promessa, como nós lemos. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Você vai conhecer mais uma história fortíssima, a Tatiana. Mais uma história que nós trazemos até a senhora, o senhor, que mostra que a corrente dos 70 verdadeiramente é uma corrente pela vida. É uma corrente pela vida. E hoje, terça-feira, 8 da noite, nós vamos nos unir para combater o espírito da morte. O espírito da morte no mundo inteiro, nós vamos estar unindo a nossa fé. Daqui a pouco eu falo mais, mas vamos conhecer a história da Tatiana agora. Dona Tatiana, conta o milagre que a senhora alcançou na corrente. Eu cheguei aqui com câncer de mama. A senhora chegou com câncer de mama. Sim. Aí começou uma guerra. Aí começou uma guerra. Quando a senhora recebeu essa notícia, como que essa palavra, o que essa palavra causou dentro da senhora? Essa palavra é de morte. A gente abre o resultado do exame como se estivesse olhando para um atestado, meu atestado de óbito. Dá a impressão que vai morrer. Sim. Já imagina a morte. E como é que foi lidar com isso? Foi péssimo, porque atingiu o meu emocional. Então eu comecei a ter crises de ansiedade, eu acordava no meio da noite aos gritos, pedindo para minha mãe não deixar eu morrer. Foi um desespero, e em cima de desespero, a partir do momento que você começa a ver seus amigos, que você começa a fazer tratamento, conhece pessoas e pessoas do seu lado morrem. E quando foi que entrou a corrente 70? Aí eu comecei a vir para o altar. Eu fiz tudo o que o médico mandou.
mas eu tenho certeza que a minha cura veio daqui, porque eu comecei com toda a minha força. Eu pegava o meu lencinho, ainda até minha mãe estava rindo. Ela falou: nossa, o seu lencinho que era branco, ele ficou bege, porque ele ficava assim em Só cima. não sua fé mesmo. O dia todo, eu só tirava para tomar banho e colocava de novo. Pensar até em acabar com a sua vida? Eu pensei, eu moro perto do Rio Tietê, né? E eu mirava o rio, eu vou acabar com isso. Só chegou a pensar em ir lá se jogar? Sim, me jogar. Tipo, vamos acabar com essa dor de uma vez, Olha, porque eu não pessoal, aguento mais. Você que está assistindo, eu tô aqui com ela. Qual o nome da senhora? Tatiana. A dona Tatiana. Ela enfrentou um câncer agressivo. Os Sim. médicos chegou a falar que a sua vida poderia ser comprometida? Sim, porque ele dos cânceres se divide em 4 grupos e o que eu tinha era o mais agressivo. Era o mais agressivo. Isso. Então a senhora chegou, passou perto da morte. Eu andei no Vale da Sombra da Morte. Andou no Vale da Sombra da Morte. Tá aqui, ó. Ela tá aqui em cima do altar contando a experiência que ela teve. Ela pensou em dar cabo da própria vida. Talvez é isso que passa pela sua cabeça, porque acha que não tem mais jeito. Você tem em mãos um diagnóstico que não te dá muita esperança, mas você tem um testemunho aqui que promete, que traz a esperança que por meio da fé você pode ser curado. A senhora aliou o tratamento à fé. Aí Sim. começou o tratamento médico e aqui no altar, na corrente dos 70, no corredor, usando o lencinho. Isso. E o que aconteceu? O primeiro milagre foi que o tumor ele perdeu a agressividade. O médico não sabe explicar por quê. Aconteceu com a senhora, né? E hoje eu tô curada. Todas as células do meu corpo são limpas para a glória de Jesus. Tem os exames que comprovam Tem tudo. todos os exames que comprovam, não. Tem vida normal. Vida normal. Ficou sequela. Não ficou Tem sequela. medo de morrer. Não. Passou. Tem pânico. Não. Mulher, a sua fé te curou. Amém. Bem forte para Jesus. Vamos lutar, minha amiga, meu amigo. Vamos unir a nossa fé. Você que me assiste aqui da Grande São Paulo, você que me assiste aí das cidades do interior, você que me assiste aqui da Zona Sul de São Paulo, às 7 da noite, das 7 até as 8, 70 homens e mulheres de Deus colocando à prova essa palavra, impondo as mãos sobre os enfermos, sobre você. Seu familiar não pode vir? Você traz uma foto, você traz uma peça de roupa, você traz os resultados de exames. E nós vamos determinar, realizando a poderosa imposição de mãos dos 70. 8 horas começa a corrente, nós vamos combater o espírito da morte. Hoje, em todo o mundo, em toda a Igreja Universal, no mundo todo, nós estamos unindo a fé num propósito contra o espírito da morte. Você sabe que o câncer, a diabetes, a AIDS, tem matado muita gente. Por trás desse mal, dessa doença, existe a mão do mal. E está aqui, ó, que são imagens dos pastores, algum não dá para pegar todos, mas de todos os altares da Universal, aqui tem altar espalhado para todo lado, do país todo, do mundo todo. Nós vamos estar combatendo o espírito da morte, combatendo o espírito da morte. Vamos unir força e convidamos você para estar presente hoje nesse grande clamor que os 70 vão realizar. Nós já consagramos os altares, desculpa, como você está vendo aí, já consagramos, e hoje, 8 da noite, depois da imposição de mão, vamos começar, nós vamos realizar um grande clamor para combater esse espírito. Espírito que tem devastado vidas inteiras, famílias inteiras, com doenças, com enfermidades, com históricos hereditários que já vem causando morte na família. Você tem um histórico na sua família? Você tem um caso na sua casa? Você está enfrentando uma doença que te oferece risco? Então hoje é o dia do seu milagre. Determina dentro da senhora, do senhor, hoje estar aqui na João Dias, Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na Catedral da João Dias, combatendo esse mal que tem afligido a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos acompanhar agora a história da Nayane. A Nayane sofreu por quase 7 anos até chegar na corrente dos 70 e ver a mão de Deus interrompendo o mal que estava assolando a vida dela. Vamos assistir a história dela. Que você alcançou através da sua fé no altar. Foi minha cura. Eu fui dormir sã e acordei doente.
Eu acordei muito fraca e, tipo, tinha bastante manchas vermelhas no meu corpo. E fui a 10 médicos, eles não descobriram o que era. No seu olho, é? Isso foi uma hemorragia. E esse olho aí, o médico falou para mim que talvez não voltaria a ficar desse jeito. E cada dia ficando pior. A cada 6 meses eu estava internada. Eu não podia trabalhar e tomando vários remédios. Isso aqui é tudo exames? Exame. Tudo... Ainda tem mais. O tratamento não teve resposta? Não teve resposta. Você ficou mais de ano fazendo o tratamento sem resposta? Há quase 6 anos. Aí o que aconteceu? A médica falou assim, olha, você não tem um câncer, mas é o problema de plaquetas. Ela não está funcionando porque ela está com preguiça. Um exemplo, chegava a 1000 e eu tinha que ficar internada. Você corria risco de morte? Risco, porque eu ficava sangrando pela gengiva, pela boca. E aí o que aconteceu? Ela falou assim, como tem muito tempo, você é nova, você não pode ficar tomando esses remédios que você pode pegar outra coisa. A gente faz assim, a gente opta para você operar o baço, no baço não tinha nada. E aí provavelmente ela pode funcionar, mas não é uma certeza. Como eu estava cansada e eu queria tocar a vida... Você queria uma resposta? Sim. Aí eu falei, então vamos lá. Minha irmã falou assim, eu não assino para operar. E você já era da fé? Sim, exatamente. Eu que estava lutando por Você... ela. Aí ela falou assim, vamos operar. Eu aceitei, meu irmão assinou e eu fiz a cirurgia. Aí fiquei sem o baço e ainda com problema das plaquetas. E não resolveu nada? Não resolveu. Aí fiquei cada 3 meses internada. Era 6, diminuiu para 3. Isso, porque não estava funcionando. Aí o que aconteceu? Eu me revoltei, eu falei assim, o Deus que eu sirvo, Ele é grande. Ele pode transformar a minha vida. Então, já que não funcionou, aí eu falei assim, vou voltar com tudo. Eu fiz a minha parte, né? E ela veio junto comigo. Ah, você veio até o altar. Eu vim para o altar por ela. E aí? Eu fui curada, tiraram todos os remédios. Eles ficaram super assustados, que quem tem esse problema geralmente fica tomando remédio o resto da vida. E o meu baço, ela falou assim que não é que pode voltar igual outros que pode tirar e ele pode nascer. Ele cresceu, regenerou. Ele voltou. Vai fazer, acho que uns 6 anos já. 6 curada, anos? Não tenho E depois nada. disso, voltou alguma coisa? Não. Ficou sequela? Também não. Graças a Deus. Tudo também. limpinho, tudo normal. Graças a Deus. Sua fé. A sua fé no altar, o seu voto de fé no altar mudou sua vida. Bem forte para Jesus, amém? Nós mostramos aí para a senhora, para o senhor, quantas pessoas que eram para estarem vivas, ou melhor, que eram para estarem mortas, mas estão vivas. Agora eu quero que você mostrar para você as estatísticas, os números de pessoas que poderiam estarem vivas, mas que perderam a vida para a doença. Coloca aqui para mim os números, por favor, produção. Você vai ver, é assustador, olha só. Incidência de câncer no Brasil, 704 mil casos de câncer ao ano entre 2023 e 2025. Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Olha, 704 mil pessoas, entre as que já perderam a vida e vão perder a vida. Isso é muita gente, é o espírito da morte, está aí a morte. Você não precisa ser um número nessa estatística. Você precisa levantar sua cabeça e entender. A fé é a resposta que eu busco em tratamento no encontro. Hoje, dê esse passo de fé, deixe de lado seus preconceitos, a sua religiosidade, venha hoje, venha receber essa imposição de mãos, venha passar pelo corredor dos milagres, o corredor dos 70, tocar no manto sagrado. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nós vamos acompanhar mais resultados, porque é o que acontece. Às terças-feiras estará acontecendo hoje aqui na João Dias. Quanto tempo faz que a senhora está curada de câncer, dona Mercedes? Que eu estou curada de câncer faz uns 8 meses. O que eu disse para a senhora? Para eu vir no tratamento, obedecer, que eu seria curada. Tudo que a senhora me fez? falou, eu fiz e fui curada. A senhora está fazendo por uma cunhada que está com câncer, lá em Minas Gerais. Eu tirei a foto do lencinho, mandei para ela e falei para ela orar o Pai Nosso todos os dias. Ela falou que foi um sucesso. O médico falou que nem vai precisar mais de fazer quimioterapia, já está curada.
Olha só, pessoal, fazendo por uma familiar dela lá em Minas, bem forte para Jesus, foi a sua fé. Vem cá, da onde que seu irmão estava? Na Bahia. Ele mora na Bahia. A senhora fazendo corrente, ele foi curado. Foi curado. Curado do câncer. Do câncer, do estômago. E a senhora estava fazendo a corrente por ele? Por ele. E aí? Aí ele foi, passei o exame, quando chegou lá, não tem mais nada, tá curado. Olha a importância de você fazer a corrente pelo seu familiar. Olha que bacana. Sua fé, viu, mulher? Sua fé curou seu irmão. Vamos lutar, minha amiga, meu amigo. Nós vamos pôr à prova essa palavra. 70 homens e mulheres de Deus realizando a poderosa imposição de mãos. Você não precisa perder a sua vida para essa doença. Olha para mim, levante a sua cabeça. Você está tendo acesso a essas informações. Você está conhecendo pessoas que viveu histórias como a que você está vivendo, ou até piores, e estão aqui para contar a história, para contar o testemunho. A fé é a resposta que você não encontrou em nenhum tratamento. Mas a fé vai exigir que você saia da sua casa e chegue até aqui. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, terça-feira, corrente dos 70, uma corrente pela vida. Você vai passar pelo corredor dos 70, você vai tocar no manto sagrado, você vai receber essa imposição de mão dos homens e mulheres de Deus. Você vai ver esse histórico mudando. Vamos lutar? Bom, agora eu quero falar um pouquinho de quarta-feira, nós já falamos de terça-feira. Quero que a senhora saiba, minha amiga, meu amigo, que a nossa fé, para que essa fé ela venha produzir o resultado que nós desejamos, seja para vencer um problema ou para conservar a nossa vida espiritual, ela precisa ter os alicerces bem estabelecidos. Por isso que quarta-feira é importante, porque quarta-feira é o dia que nós tiramos para aprender, por meio da palavra de Deus, a como fundamentar a nossa fé para que ela seja sempre forte. Por isso que vamos ter as próximas 5 quartas-feiras, as 5 alicerces da fé sempre forte. E eu quero convidar você que tem sempre andado de altos e baixos na sua vida espiritual. Você que está aí agora abatido, tem dia que você está bem, dia que você está mal. Por quê? Sua base não está boa. Então venha, traga a sua Bíblia, venha meditar conosco, venha aprender. Faz um compromisso dessas 5 quartas-feiras, você vir investir na sua vida espiritual, estabelecer uma base que venha te manter de pé, firme na presença de Deus, te dar condição de enfrentar essas lutas e dificuldades e sem desabar, sem se abater. 8 horas da noite dessa quarta-feira, aqui na João Dias, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, no Templo dos Maiores Milagres. Eu vou deixar você com o intervalo que fala melhor. Por que eu não consigo permanecer? O que faço para não desanimar na fé? Como vencer os pensamentos ruins? Parece que os problemas sempre me vencem. Como ser forte? Eu estava tanto tempo firme, mas acabei desanimando. Será que Deus vai me perdoar? As respostas a estas perguntas você vai aprender em uma série de estudos inédita de 5 quartas-feiras para ter uma fé forte para sempre. Nesta quarta-feira, os 5 alicerces da fé sempre forte. Às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.